E se eu te dissesse que há um relato perdido há 3.000 anos que revela um dos eventos mais misteriosos da Bíblia? Um confronto épico entre Miguel e Lúcifer, mas não foi uma batalha comum. Era uma disputa pelo corpo de Moisés. Porque o próprio arcanjo Miguel precisou intervir? O que Lúcifer queria com o corpo do profeta? E o mais chocante, o que esse texto antigo revela que pode mudar nossa compreensão sobre essa história? Prepare-se para descobrir verdades escondidas por séculos e entender um dos conflitos mais enigmáticos do mundo espiritual. Mas antes de mergulharmos nesse mistério, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder conteúdos reveladores como este. Ao longo dos séculos, inúmeros manuscritos antigos foram descobertos, alguns confirmando relatos bíblicos, outros trazendo detalhes surpreendentes sobre acontecimentos já conhecidos. Mas poucos são tão enigmáticos quanto este. Um relato que menciona diretamente o confronto entre Miguel e Lúcifer pelo corpo de Moisés. Muitas pessoas acreditam que todas as histórias da Bíblia já foram completamente reveladas, mas há registros e textos antigos que lançam uma nova luz sobre eventos que antes pareciam envoltos em mistério. Esse documento, escondido por 3 milênios, menciona uma disputa cósmica que vai muito além do que imaginamos. A Bíblia tradicional nos dá apenas um vislumbre desse embate. Em uma breve menção na carta de Judas, somos informados de que Miguel enfrentou Satanás em uma disputa pelo corpo de Moisés, mas sem muitos detalhes sobre o que realmente aconteceu. No entanto, antigos escritos judaicos e cristãos sugerem que esse evento foi um dos momentos mais significativos da batalha espiritual entre o bem e o mal. Por que esse relato foi deixado de lado? Qual o seu verdadeiro significado? E o mais importante, por que Lúcifer queria o corpo de Moisés? As respostas podem surpreender você. Moisés foi um dos maiores líderes da história bíblica, escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito e guiá-los à terra prometida. Seu nome está ligado a milagres, juízos divinos e a entrega da lei no Monte Sinai. Mas há um mistério que envolve sua morte que poucos se atentam. Diferentemente de outros grandes patriarcas, Moisés nunca teve um túmulo conhecido. A Bíblia nos diz que, após contemplar a terra prometida do alto do Monte Nebo, Moisés morreu ali mesmo, segundo a vontade de Deus. Mas um detalhe chama a atenção. Foi o próprio Deus quem o sepultou, e ninguém jamais soube onde estava sua sepultura. Isso é altamente incomum. Grandes líderes como Abraão, Isaque e Jacó tiveram seus túmulos reverenciados por gerações. Mas Moisés, seu corpo desapareceu. Por quê? Esse mistério levanta questões que intrigam estudiosos há séculos. E é nesse ponto que surge a disputa entre Miguel e Lúcifer. A batalha espiritual pelo corpo de Moisés revela um segredo oculto que pode mudar a maneira como entendemos a guerra espiritual. Mas antes de entender esse embate celestial, precisamos responder a uma pergunta crucial. Por que Lúcifer queria o corpo de Moisés? Imagine um momento em que os céus se abalaram, onde dois dos mais poderosos seres espirituais entraram em confronto por algo que, à primeira vista, não deveria ter tanta importância: o corpo de um homem. Mas por que essa disputa foi tão intensa? O que estava realmente em jogo? A carta de Judas nos dá um vislumbre desse evento, afirmando que Miguel disputou com o diabo acerca do corpo de Moisés, mas não ousou proferir um julgamento contra ele, apenas disse: "O Senhor te repreenda." Isso nos leva a uma questão intrigante. Se Miguel, um arcanjo com grande autoridade, não enfrentou Satanás diretamente, é porque essa batalha era mais do que um simples embate de forças. Existia uma questão judicial e espiritual sendo tratada. Lúcifer, como acusador, provavelmente reivindicava algum direito sobre Moisés. Ele poderia estar argumentando que, como todos os homens são pecadores, Moisés não tinha o direito de receber um sepultamento especial concedido pelo próprio Deus.
O diabo sempre tenta distorcer a justiça divina para os seus propósitos. Por outro lado, Miguel, o comandante dos exércitos celestiais, não entrou em uma discussão prolongada. Ele sabia que a decisão final pertencia ao Senhor. Sua resposta, curta e poderosa: "O Senhor te repreenda", mostra que a autoridade de Deus estava sobre essa disputa. Mas ainda falta entender um ponto essencial. Por que Lúcifer queria o corpo de Moisés? Qual era o seu verdadeiro plano? Se Moisés já estava morto, por que Lúcifer se importaria tanto com seu corpo? O que ele poderia ganhar com isso? Para entender essa questão, precisamos olhar para o contexto espiritual e histórico da época. Moisés era mais do que um líder. Ele era um símbolo da aliança entre Deus e Israel, um homem que realizou milagres impressionantes e que guiou uma nação inteira sob a ordem do Altíssimo. Se Satanás conseguisse de alguma forma manipular o destino do corpo de Moisés, ele poderia gerar idolatria e desviar o povo do verdadeiro Deus. Pense nisso. O povo de Israel já havia demonstrado uma tendência à idolatria ao longo da jornada. No deserto, eles construíram um bezerro de ouro quando Moisés subiu ao Monte Sinai. Imagine o que fariam se tivessem o corpo de Moisés. Poderiam transformá-lo em um objeto de adoração, criando um culto ao redor de sua sepultura, desviando-se completamente do propósito divino. Além disso, há uma possibilidade ainda mais profunda. Alguns estudiosos sugerem que Satanás poderia querer corromper o corpo de Moisés para usá-lo em algum plano de engano futuro. Ele sempre tenta imitar e distorcer os propósitos de Deus. Um corpo sem corrupção poderia ser usado para falsas manifestações sobrenaturais, enganando gerações inteiras. Mas Miguel não permitiu que isso acontecesse. Ele entrou em cena e impediu os planos do inimigo. A pergunta agora é: o que Miguel fez exatamente para vencer Lúcifer nessa disputa? O momento da disputa entre Miguel e Lúcifer pelo corpo de Moisés foi muito mais do que uma simples discussão. Foi um embate de autoridade espiritual. Satanás, o acusador, reivindicava algum tipo de direito sobre o corpo do profeta, mas Miguel, o comandante dos exércitos celestiais, impediu que ele prevalecesse. Mas o mais surpreendente nesse episódio é que Miguel não usou argumentos extensos, nem travou uma batalha direta contra Satanás. Ele simplesmente declarou: "O Senhor te repreenda." Essa resposta é extremamente significativa. Miguel não confiou em sua própria força para derrotar Lúcifer. Em vez disso, entregou o julgamento final ao próprio Deus. Isso nos ensina algo poderoso sobre a guerra espiritual. A verdadeira autoridade não vem da força pessoal, mas do nome e da justiça do Senhor. Outro detalhe intrigante é que após essa declaração, Lúcifer não teve mais poder para continuar a disputa. Ele foi derrotado imediatamente. Isso mostra que quando Deus decide algo, nem mesmo Satanás pode resistir. O corpo de Moisés permaneceu oculto, exatamente como Deus queria. Mas por que essa ocultação era tão importante? O que mais essa disputa pode nos revelar? Se a Bíblia menciona essa disputa apenas brevemente, o que mais poderia ter sido dito sobre esse evento em textos antigos? A verdade é que algumas escrituras extra-bíblicas fazem referência a esse mistério, lançando luz sobre o que pode ter ocorrido nos bastidores desse conflito espiritual. Alguns estudiosos acreditam que escritos como o Testamento de Moisés, um texto apócrifo do período judaico, podem conter pistas adicionais sobre essa história. Embora esse documento não faça parte do cânon bíblico, ele sugere que Satanás tentou reivindicar Moisés devido ao seu passado. Afinal, Moisés cometeu erros graves, como matar um egípcio. Lúcifer poderia estar tentando usá-los contra ele, alegando que não merecia um sepultamento divino. No entanto, Deus não permitiu que o acusador triunfasse. Essa história nos lembra do que está escrito em outro trecho da Bíblia.
quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O segredo por trás dessa disputa pode estar ligado a algo muito maior: a batalha constante entre o reino das trevas e o propósito divino para a humanidade. Se Satanás tivesse vencido essa disputa, ele poderia ter deturpado a imagem de Moisés, criado um culto à sua pessoa, ou até mesmo usado esse evento para lançar dúvidas sobre o poder e a justiça de Deus. Mas Miguel, sob a autoridade do Senhor, garantiu que o propósito divino fosse cumprido. E isso nos leva à pergunta final: o que esse evento significa para nós hoje? A disputa entre Miguel e Lúcifer pelo corpo de Moisés não foi apenas um evento isolado do passado. Ela carrega uma mensagem profunda sobre a batalha espiritual que ainda acontece nos dias de hoje. Primeiro, essa história nos lembra que Satanás continua tentando acusar e reivindicar aquilo que pertence a Deus. Assim como tentou tomar posse do corpo de Moisés, ele tenta tomar nossas almas, buscando falhas, pecados e erros para nos condenar. Mas assim como Miguel declarou, a única resposta eficaz contra o inimigo é confiar na autoridade do Senhor. Além disso, essa passagem nos ensina que nem tudo precisa ser revelado ao homem. Deus escondeu o corpo de Moisés porque sabia que o povo poderia transformar isso em um objeto de idolatria. Da mesma forma, há mistérios espirituais que Deus mantém ocultos para o nosso próprio bem. Nem sempre precisamos saber todas as respostas. Precisamos apenas confiar no plano divino. Por fim, essa história reforça que a vitória sobre o mal não vem por nossa força, mas pelo poder de Deus. Miguel, um arcanjo poderoso, não discutiu ou entrou em uma batalha prolongada com Satanás. Ele apenas declarou a repreensão do Senhor, e isso foi suficiente para selar a disputa. Isso nos ensina que, diante das batalhas espirituais da nossa vida, não precisamos confiar em nossa própria capacidade, mas no nome e na autoridade de Deus. O conflito entre Miguel e Lúcifer pode ter acontecido há milênios, mas sua mensagem é atemporal. Deus é soberano. O inimigo pode tentar, mas jamais conseguirá frustrar os planos do Altíssimo. Se você gostou desse vídeo e quer mais revelações surpreendentes da Bíblia, já deixa o like, compartilhe e se inscreva no canal, para não perder nenhum conteúdo.